Pronto, estou ao vivo. Tomara que dê tudo certo por aqui. Eu não tenho tanta experiência aqui e habilidade com, né, o Instagram aqui, com a rede social, mas vou me esforçar bastante, viu? O Instagram tá avisando que eu tô ao vivo. Hoje a gente vai bater um papo, né? Eu tô representando aí o CAESM nessa parceria que eu fiz com a Lê pra gente servir aí como ferramenta, né, como instrumento para disseminar informação, principalmente para as escolas, não é? Então, a gente está numa série de lives aí que vai rolar o ano inteiro, falando sobre neuropsicologia nas escolas. A Lê, semana passada, iniciou esse papo com a gente. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. A Lê, semana passada, iniciou esse papo com a gente, então ela começou a falar um pouquinho ali de saúde mental na escola, não é? E eu hoje vou dar sequência a esse tema aí de neuropsicologia nas escolas e vou falar um pouquinho do desenvolvimento infantil e dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Entendendo que a gente está falando principalmente aí para profissionais, né, da educação. Nosso objetivo principal é esse, é trazer essa informação para esse contexto escolar. E como a gente já esclareceu, né, na semana passada, quando a gente vai fazer a avaliação neuropsicológica, o acompanhamento de crianças e adolescentes, um ponto fundamental é ter esse contato com a escola, é visitar a escola, é entender ali como que se dá o desenvolvimento infanto-juvenil, né, daquele aluno nesse contexto específico, entendendo que a escola é um ambiente muito rico, né, para a gente colher essas informações. Então, e claro, né, outros profissionais que têm curiosidade por esse tema aí, né, profissionais da saúde, famílias, né, enfim, ou outras pessoas que não necessariamente são da área da saúde, mas que trabalham aí com crianças e, claro, curiosas, porque informação é poder, né? Quanto mais a gente se informa, mais esclarecido a gente vai ficando, né? Então vamos lá. Desenvolvimento infantil e transtornos do neurodesenvolvimento. São 7:2, acho que vocês vão entrando de pouquinho em pouquinho. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente precisa lembrar de uma coisa, que é um processo muito complexo. Eu vou trazendo alguns aspectos, né, dessa complexidade toda do desenvolvimento humano, e a gente sempre vai precisar observar alguns parâmetros importantes, que a gente pode chamar de marcos do desenvolvimento, né? Então, esses marcos, eles vão dando pra gente uma compreensão mais ampla, mais global, né, das transformações que a gente vai tendo desde a infância, passando pela adolescência, até chegar lá na vida adulta, né? Mas apesar da gente ter esses marcos, esses parâmetros, a gente também precisa reconhecer que há ali uma variação de pessoa para pessoa, né? Então, a gente tem expectativas, né? A gente tem esses marcos no desenvolvimento, mas há ali, né, uma variação que é compreensível, né, dentro do escopo científico, de criança para criança, de adolescente para adolescente. E vamos pensar o seguinte, por que trazer esse assunto para a gente pensar a neuropsicologia nas escolas? Por que falar de desenvolvimento, de marcos do desenvolvimento, para a gente pensar os aspectos da neuropsicologia nas escolas? Porque, né, a escola é esse ambiente, né, em que boa parte desse desenvolvimento vai se dar nesse contexto, nesse ambiente de ensino, de aprendizagem. Então, ali é um ambiente muito rico, né? Para além da questão pedagógica, é um ambiente em que a criança vai estar desenvolvendo toda a sua relação interpessoal, ampliando o seu repertório comportamental, experienciando, né, emoções diferentes, resolvendo conflitos, né, estabelecendo ali também essa resolutividade, né, para situações novas. E aí, quando a gente está falando com profissionais da educação, né, ou profissionais da saúde, que também trabalham com essa perspectiva, como que é valioso, né, a gente compreender esse desenvolvimento, né? Talvez seja uma grande oportunidade aí da gente estimular o crescimento, né, da potencialidade dessa criança, desse adolescente, mas também reconhecer o que é fator de risco, né, nesse cenário, né? O que talvez possa ser uma falha, né,
no percurso, uma falha no desenvolvimento. E aí a gente começa a diferenciar com um pouquinho mais de segurança, com um pouquinho mais de parâmetro, né? O que é uma criança que tem um funcionamento, um desenvolvimento dentro do esperado, dentro da expectativa, e outras crianças que talvez tenham um quadro aí que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção, né? Que a gente precisa ter um cuidado maior, um olhar mais atento, né? E dentro desse... Vou botar aqui. E dentro desses marcos, né, do desenvolvimento, o que a gente precisa então observar? Né? A gente precisa observar aspectos cognitivos, aspectos comportamentais, aspectos emocionais, sociais e também aspectos morais, né? Entendendo que no contexto da observação, o aspecto moral, ele tem muito a ver com o que faz parte daquela cultura, né? Daquela criança, daquele adolescente. Então, é aquele senso, né? Do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, né? Do meu limite, do limite do outro, né? Então, é esse senso aí para que a gente socialmente também se organize, né? Enquanto meio social, enquanto comunidade, enquanto grupo, né? Que precisa e tem necessidade de interação, né? Então, como é que eu organizei esse pensamento, né? Esse conteúdo pra gente falar um pouquinho. Eu vou passar por cada aspecto desse e aí eu vou falando marcos ali, né? Entre cada faixa etária, né? E aí, né? Eu escolhi aí o aspecto da cognição. Tô vendo aqui se tá gravando direitinho. Acho que tá tudo ok. E aí eu escolhi esse aspecto da cognição, então, para iniciar, né, esse panorama aí dos marcos do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de aspectos cognitivos, a gente pode falar sobre memória, sobre atenção, sobre orientação de tempo, de espaço, sobre a velocidade do processamento. A gente pode pensar também sobre inteligência, sobre linguagem, né, sobre raciocínio. E aí vamos pensar ali, né? A gente tem a fase pré-escolar, né? Que é de crianças ali entre 3 e 5 anos. E aí o que de repente é importante a gente observar? Como é que essa criança brinca de faz de conta? Como é que ela faz a brincadeira de casinha? Como é que ela usa o simbólico? Né? Como é que ela desenvolve a imaginação, né? Ao contar histórias, a criatividade? Se ela de repente pega ela pega um hidrocor, né? Uma caneta, e essa caneta ela faz se passar por um boneco, essa caneta vira um foguete, essa caneta vira um avião, né? Vira um navio, né? Então, que jogo simbólico, né? Ela vai fazendo nesse brincar. Um pouquinho mais à frente, a gente tem ali, né, uma faixa etária de 7, né? De 6, 7, 8 anos, né? Nessa faixa etária, em relação ao cognitivo, a criança já vai tendo uma capacidade maior em manter a atenção, né? Então ela passa a ignorar as distrações que são mais externas, né? E ela vai ampliando ali, vai amadurecendo a capacidade dela de autocontrole, né? Ela vai desenvolvendo esse raciocínio crítico também, né? Então ela consegue estabelecer ali em alguns momentos, né, um raciocínio crítico para sim tomar algum tipo de decisão, né, em relação a essa brincadeira, em relação ao jogo, né? E aí também, né, junto com esse brincar, né, com esse desenvolvimento, ela também já consegue relembrar de mais situações que ela viveu, seja numa história, seja numa interação com colegas, né? Então ela traz a memória, ela evoca mais essa memória, né? Com elementos mais centrais, com uma riqueza um pouco maior de detalhes, né? Mais do que lá, entre 3 e 5 anos, né? Então essa criança, já nessa faixa etária aí de 7, 8 anos, ela ainda tolera um tempo maior de espera. E aí o que as escolas costumam fazer, né? Compreendendo já esse modo de funcionamento. É a hora que a gente vai plantar o quê? Vai plantar o feijãozinho para esperar esse feijão crescer, não é? Então a gente vai observar cada etapa do desenvolvimento daquela sementinha de feijão, e ali precisa já, por exemplo, ter um tempo de espera. Uma coisa muito comum também, as crianças começam a ter cofrinho, né? E aí elas querem comprar, sei lá, o brinquedo tal. E aí, né, a família ali vai dando dinheirinho e ela vai juntando ali no cofrinho dela até juntar aquela quantia.
né? E um outro aspecto cognitivo nessa faixa etária é o reconhecimento de direita e esquerda, né? Da lateralidade aí já mais desenvolvida. Não é um pouquinho mais à frente, ali aos 9, 11 anos, a criança já vai trazendo uma ampliação de detalhes ali no relato dela, no conto dela. Ela conta também coisas simultâneas. Então vai observando como que no aspecto cognitivo já vai havendo ali um marco diferente, né? De 3 a 5 anos na idade pré-escolar, né? Dos 6 aos 8 anos, já numa idade ali, né, da alfabetização. E agora, aos 9 e 11 anos, ela amplia ali, né, o seu repertório ali de comunicação, né? Então, ela também vai desenvolvendo ali sua metacognição, né? O que é metacognição? É quando a criança desenvolve a capacidade dela avaliar e repensar os seus próprios pensamentos, né? Então, ela já compreende ali, né, que ela tá fazendo suas avaliações do meio, né? Tendo suas percepções do meio, que isso vai gerando esses pensamentos e ela vai pensando. Esse pensamento faz sentido, esse pensamento não faz sentido, não é? Um outro aspecto nessa faixa etária, né, dos 9 aí aos 11 anos, é que a criança começa a seguir instruções com mais facilidade. E aí não tô falando que é moleza, viu? Mas se torna, né, algo mais fácil do que lá aos 5, 6 anos, né? Que muitas vezes a criança acaba sendo mais... se opondo mais ali, né? A seguir regra, a seguir instrução, né, dos professores, dos agentes ali da educação, né? E aí, em relação a esse vocabulário, né, esse contar das situações, a usar ali situações, né, cotidianas simultaneamente para contar uma história, essa criança dos 9 aos 11 anos, ela expande o seu vocabulário de uma forma muito significativa. E ela chega até 10 mil palavras, não é? Então, olha aí que explosão que a gente tem, né? Nessa transição aí neuronal, né? Dos 8 anos já para os 9, 10 anos, né? E essa criança também a gente começa a esperar que ela entenda melhor metáforas, coisas com duplo sentido, né? Isso tem muito a ver também com a linguagem, né? Com o vocabulário. Um outro aspecto importante ali dos 9 aos 11 anos é que a criança já toma iniciativa para iniciar conversas. Ela muda o tema das conversas. Né? Vamos pensar aqui, que lembranças que você tem dessa faixa etária, né, em relação ao vocabulário? A criança começa a fazer umas perguntas, talvez mais complicadas, né, dos adultos responderem, dos pais responderem, né? Por que o céu é azul? De onde as crianças vêm? Né? São perguntas que já remetem à expansão desse vocabulário, né? Dessa expansão dessa linguagem também, né? Um pouquinho mais à frente, ali já na fase ali da pré-adolescência e da adolescência, né, que começa ali o estágio da puberdade, né, uma transição da infância para a vida adulta, é um momento crucial, né? E aí a gente precisa lembrar uma coisa que é de ordem também biológica, né? O nosso cérebro, ele vai amadurecendo com esse tempo. E aí, nessa etapa, o nosso lobo frontal, nessa parte da frente aqui, né, do nosso cérebro, ela não está plenamente amadurecida, né? E aí é uma explicação, né? Aí até para as famílias, né? Para os agentes da educação, né? E isso pode explicar muitas vezes um comportamento mais desatento, mais impulsivo, né? Porque essa área frontal do nosso cérebro, ela ainda não está com total autocontrole, né? Apesar disso, né? Esse pré-adolescente, esse adolescente, já tem uma capacidade aí maior de fazer planejamentos, de pensar a longo prazo, de estabelecer metas, né? Ele tem sim a capacidade de pensar no aqui e no agora, de agir no aqui e no agora, mas também ele já tem a capacidade cognitiva de planejar um futuro. E aí, nessa etapinha final aí, é a hora, inclusive, de escolher a carreira, né? Chegou aos 18 anos, 17 anos ali, né? Mais ou menos. O adolescente, ele é convocado a fazer uma escolha. E aí vem uma enxurrada de emoções, né? Mas do aspecto emocional, eu já falo logo em seguida, né? Então, esse pensamento, ele vai deixando de ser concreto para se tornar muito mais abstrato, né?
E aí entra um outro fator cognitivo nisso, que é polêmico, né? Dos 12 aos 18 anos, esse pré-adolescente, esse adolescente, ele já consegue estabelecer hipóteses, ele amplia muito a sua capacidade crítica, sua capacidade de argumentar, né? E ele começa a entender que ele tem poder, sim, de gerar debate, de gerar discussões, de argumentar. Só que a polêmica é que muitas vezes isso é feito de uma forma mais conflituosa, não é mesmo? E aí, me conta aí, como é que você era? Na etapa ali da pré-adolescência, da adolescência. Você era mais na tua, evitava o debate, ou você usava aí essa capacidade crítica, essa capacidade de argumentação, né? É claro que a questão do conflito, né, disso ser feito de uma forma mais conflituosa não é uma regra, né? Isso pode acontecer. E uma coisa curiosa, na neuropsicologia, na psicologia, a gente nunca usa os termos sempre e nunca, né? Porque, como eu falei lá no início, nosso comportamento, nosso desenvolvimento é muito complexo, né? Então, em algumas vezes, sim, essa capacidade crítica de argumentação se dá de uma forma mais conflituosa, né? Com mais embates, mas outras vezes se dá de uma forma mais respeitosa, mais segura, mais tranquila, não é? Ah, que bacana! Tem gente da educação por aqui, viu? E tem um monte de psicóloga também. Tem responsáveis, pais, mães, que bacana. Tem pedagogas, que coisa maravilhosa. E, gente, tem adolescentes aqui também, tô gostando, hein? É bom que vocês escutem aí como é que funciona, né? Esse modo cognitivo de vocês, né? Esse modo de operar aí na vida, né? De conduzir a vida. Isso tem muita influência, né? Dos aspectos cognitivos em cada etapa, viu? Vou seguir então, hein? Vamos falar um pouquinho do comportamento? Deixa eu controlar o tempo aqui também. Eu vou falando, me empolgo, né? Eu também já trabalhei na área da educação, né? Então eu gosto muito de falar desses assuntos, né? Desses temas relacionados ao contexto escolar, porque é uma área que eu permeei, né? Durante muitos anos e eu entendi ali também quais eram os desafios, as dificuldades, né? E qual era também o conteúdo que contribuía para minha prática, né? Enquanto educadora, enquanto pedagoga. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora dos aspectos comportamentais do desenvolvimento. E aí eu tenho certeza que conforme eu vou falando de faixa etária, vocês também, né, assim como eu, tô lembrando aqui de vários episódios, né, de vários eventos que foram acontecendo aqui na minha vida, né? Como, né, no tópico aí anterior de aspectos cognitivos, né, desses confrontos, né? Eu realmente era uma adolescente de muito argumento, mas eu, né, priorizava estabelecer esse argumento de uma forma mais segura e respeitosa. Eu não partia pro grito, pro embate, né? De uma comunicação aí mais agressiva, não. Né? Eu conseguia achar ali um termo, talvez, que convencesse mais, né? Usava mais da persuasão. Mas vamos lá, vamos seguir. Pro comportamental. O que é o aspecto comportamental, né? São as respostas, né? Comportamentais, obviamente, que a gente tem diante de estímulos que a gente recebe. Seja um estímulo interno, né? Um estímulo nosso, como, sei lá, fome, calor, ou um estímulo externo, né? Um abraço, ou uma negação do outro, né? E aí, vamos lá, marcos importantes nisso. Entre 3 e 5 anos ali, que é a idade mais pré-escolar, como é que a criança começa a reagir do aspecto comportamental, né? E aí, de novo, né? Que sempre ou nunca é uma tendência, né? Então, a criança fica mais exposta ali, né? A ter explosões de birra, né? Às vezes, as crianças podem ser mais resistentes a atender pedido dos adultos, né? Pedido ali do professor, do ajudante da turma, né? No contexto escolar, em casa, obviamente, do cuidador e dos pais, né? E também, nessa etapa aí pré-escolar, a criança ela tem muita dificuldade, né? E aí lembra de novo, é uma criança que não tem uma maturação, né, do lobo pré-frontal, né? Então é uma criança que acaba tendo uma dificuldade em aguardar premiações, em aguardar a gratificação. E aí vamos pensar, você que tem alunos dessa faixa etária, ou tem, né, filhos dessa faixa etária, convive com crianças, né? Quando você fala assim, fulano,
depois de você avisar tal coisa, né, depois de você almoçar, você vai poder receber a sobremesa. Ou fulano, a gente vai se alimentar bem durante a semana, porque sábado tem um aniversário. Como é que essa criança, às vezes, reage, né? Ela grita, não, eu quero a bala agora, eu não quero esperar o almoço, eu quero comer o bolo agora, né? Ela não dá conta ali desse comportamento, né? De não, eu preciso esperar, porque as coisas têm um desencadeamento, né? Para acontecer, né? Então ela quer agora, né? Essa resposta comportamental diante desses estímulos, às vezes, é mais explosiva. E aí, um pouquinho mais adiante, né? Já na idade escolar, né? Dos 6 ali aos 8 anos, essa criança já começa a ter um pouco mais de autocontrole, ela começa a refletir, né? Se ela esperar, né, daqui a pouquinho ela vai ter ali a gratificação, a premiação, ela vai acabar conquistando ali de fato, né, o que ela quer ou o que foi o combinado ali com o professor, com o adulto, né? E claro, com o passar aí dos anos, né, nesses marcos do desenvolvimento, essa criança cada vez mais vai amadurecendo essa capacidade de autocontrole, né? Na neuropsicologia a gente chama isso de controle inibitório, né? Que é o freio do cérebro, que eu falo com as crianças assim, né? Vamos frear, né? Esse impulso, vamos frear. Lembra que o cérebro tem um freio, né? Porque falar controle inibitório com crianças pequenas não faz muito sentido, né? É um termo mais complexo. Então vai passando o tempo, né? Essa criança vai amadurecendo, tanto em idade cronológica quanto em estrutura, né? Cognitiva, cerebral, e ela vai desenvolvendo essa capacidade de controle, essa capacidade de reflexão. Um outro aspecto muito importante é o aspecto emocional. E sim, né? Quando eu visito escolas, quando a gente vai fazer algum tipo de treinamento, a gente não fala só do pedagógico ou do comportamental, que talvez seja o que mais incomoda ali, né? Porque o comportamental, às vezes, desorganiza, desestrutura toda uma turma, não é? Mas a gente fala também dos aspectos emocionais, que nem sempre vão estar expostos, né? Algumas vezes vão estar expostos, né? Pelos comportamentos, né? Públicos ali, mas algumas vezes esse emocional vai ficar ali guardadinho, né? Com essa criança, com esse adolescente. Então vamos lá, nessa idade pré-escolar, a criança ainda tem uma capacidade muito baixa de reconhecer as emoções, de associar essa emoção a um evento do cotidiano, né? Então, fulano, quando você fica triste? Em que situação te deixa mais triste? A criança, às vezes, ela não consegue trazer uma situação para justificar ou para explicar a tristeza dela, né? Então, isso ainda não está muito claro ali, né? No repertório emocional dela, né? Então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, né? Quando que a gente pode rir? Quando que a gente não pode rir? Né? Quando que a gente pode falar o que a gente pensa e quando a gente não pode falar o que tá pensando, né? Sobre o outro ali, sobre a situação, né? Então isso é muito comum em crianças nessa faixa etária, né? Ela não compreende que naquela hora não é momento de rir, porque é um momento sério, né? É uma situação ali delicada, né? Avançando um pouco mais aí, dos 6 aos 8 anos, é um período fundamental para a gente ajudar essa criança a desenvolver, a estruturar a autoestima dela. A autoestima está muito relacionado ali ao emocional, né? E apesar de autoestima não ser um conceito científico, né? Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de a capacidade dessa criança também em regular suas emoções, mas principalmente da forma como ela se percebe, né? Qual é o autoconceito, né, que ela tem sobre ela, né? E aí, nessa etapa, as crianças elas vão começando a se comparar com o coleguinha. Fulano é mais rápido, fulano é mais inteligente, fulano é mais bonito, fulano é mais legal, né? Então, elas começam a estabelecer comparação com os outros colegas, né? E também é o momento em que elas percebem que estão recebendo mais ou menos reconhecimento dos professores que elas têm. Então, olha que importante, né? A gente que trabalha na psicologia, na avaliação neuropsicológica, a gente ter contato com essa escola, não é? Para que esse professor relate também como é que é a prática dele, para que a gente troque, né? Nossas percepções sobre isso também. Né? Então, essa criança, ela fica muito sensível a críticas. Né? Nesse estabelecimento aí de comparações, ela pode acabar se julgando incompetente, incapaz,
insuficiente. E aí, de novo, vamos pensar aqui, lá na nossa infância. Quando que isso foi aparecendo? Você tem alguma memória dessas sensações, ou de alguma fala, né? Ou de algum reconhecimento, né, que você teve dos seus professores, ou talvez a falta desse reconhecimento. Vamos tentar pensar aqui, resgatar alguma memória. Fala assim, escreve aqui se você tem alguma memória sobre essa etapa escolar desse desenvolvimento de autoestima. Você tem alguma memória sobre isso? Me conta aqui, escreve aqui aqui no comentário. Não precisa contar a situação se não quiser, né? Pra você também não se expor aqui. E sim, eu tenho bastante memória sobre isso. São memórias, na maioria das vezes, agradáveis, mas eu também tenho memórias de momentos em que eu me senti comparada, ou eu me comparei, me senti insuficiente. Né? Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei de recuperação, eu já estava um pouquinho acima dessa faixa etária. E nossa, como eu me senti incompetente, né? E aí, aquele julgamento, né, de não ser suficiente. Ó, a Suelen aqui falou que tem muitas memórias. E a Suelen é a professora maravilhosa da educação infantil e do primeiro segmento do ensino fundamental. E a Suelen, sem dúvida nenhuma, lida com esses desafios aí no dia a dia da escola, né? Enquanto professora, enquanto educadora, não é? O quanto que o educador tem que estar atento ao conteúdo, ao pedagógico, né? Ao currículo escolar, mas também estar atento, né? A esse desenvolvimento emocional aí das crianças, né? E não é tarefa fácil. Ó, memórias afetivas, memórias mais difíceis. Não é moleza não, né, gente? O que a gente faz aí com todas essas memórias? O que a gente constrói a partir disso, não é? E uma coisa curiosa, no processo de acompanhamento, né, terapêutico ou de avaliação de pessoas mais adultas, a escola sempre aparece. De adolescente, muito, 100%, de criança 100%, mas da vida adulta, sim. Aparece demais, né? Então, olha como que esse contexto escolar, esse aspecto emocional do contexto escolar vai aparecendo, e vai aparecendo de uma forma muito significativa. Não é? Então vamos seguir aqui na nossa faixa etária, né? Desse desenvolvimento aí, desses marcos de desenvolvimento. Um pouquinho mais acima ali, dos 9 aos 11 anos, a criança já vai se tornando mais consciente, né? Das suas emoções, da complexidade das suas emoções. Então, além das emoções básicas ali, né? Do amor, do nojo, da raiva, da alegria, ela também vai observando e sentindo outras emoções. Então pode ser orgulho, pode sentir um pouco de vergonha, né? Ela vai reconhecendo essa vergonha, vai reconhecendo a culpa, né? Então a gente sai das emoções básicas para uma complexidade muito maior de emoções, né? E já um pouco mais amadurecida em relação a essas respostas emocionais, ela tende a ser um pouco mais adequada, um pouco mais funcional, adaptativa, né? Nessa resposta emocional que ela dá ao meio em que ela tá, né? E ela já tem mais facilidade ali em associar, né, situações que causam a ela tristeza, frustração, alegria, não é? E aí, com essa consciência emocional já mais amadurecida, ela também assume a sua responsabilidade no que ela causa no outro, né? No que ela emite e pode provocar no outro, né? E muitas vezes essa criança já começa a assumir a culpa, a responsabilidade por uma coisa que ela fez e que não foi legal. Não é? Então ela se desculpa, né? Ela sente vergonha, sente culpa e vai lá se desculpar, né? Então isso vai ajudando essa criança a ficar mais funcional, mais resolutiva, não é? Um pouquinho mais acima ali, aos 12, 18 anos, né? E aí o emocional nessa faixa etária é ou não é desafio? Conta aí pra mim. Vamos lembrar lá da gente, adulto aí, com 12, 18 anos. Tinha treta ou não tinha treta? Nas questões emocionais ali, um grande conflito emocional, turbulências emocionais, né? Quem passou aí dos 12 aos 18 sem turbulência emocional não viveu a adolescência direito. Então me conta aí, teve turbulência emocional nessa etapa de vida? Com você ou das pessoas que você convive hoje, né? Dessa faixa etária que você observa, né? Oscilação emocional,
né? Uma irritabilidade ali mais acentuada, uma falta de paciência. Não é nessa etapa de vida, a criança, não é mais criança, já é pré-adolescente, né? Deixa eu até corrigir aqui. Esse pré-adolescente, esse adolescente, ele vai construindo a sua identidade de uma forma gradativa. Então, a tendência é haver um afastamento dos pais. Esse afastamento, ele não precisa ser um afastamento agressivo, né? Mas é um afastamento, às vezes, mais sutil, né? Mais cuidadoso. Mas isso acontece porque esse adolescente, ele quer se associar a outros grupos. Ele quer ter a sensação de pertencimento a outros grupos, né? E sim, pode ocorrer, né? Nesse afastamento dos pais, podem ocorrer alguns conflitos, o humor fica mais irritado, oscila muito, né? E essa turbulência, né, emocional dos adolescentes, aí mais uma explicação de ordem neurobiológica também, né? Essa turbulência emocional, o que ela está relacionada? Né? As emoções nessa etapa de vida, ela está sendo processada na nossa amígdala, né? Que é uma estrutura no nosso cérebro que ela vai sendo ativada quando a gente tem reações de medo, de raiva, né? Então essa é a explicação aí neurobiológica, né? Mas lá no finalzinho da adolescência, início da vida adulta, lá pelos 17, 18 anos, essa emoção não é mais processada na amígdala, né? Então ela vai sendo processada na região que é mais frontal do cérebro. E aí lembra que a região que é mais responsável pelo autocontrole, pelo controle inibitório, não é? Então, às vezes, a gente é injusto com os adolescentes, né? A gente cobra algo deles que neurobiologicamente eles não vão dar conta naquele momento. E é claro que sim, a gente vai instruir, a gente vai acolher, né? Tem coisas que, obviamente, não são toleráveis, né? É compreensível, né? Mas não é tolerável, né? Então, essa é a explicação aí neurobiológica disso. Eu tô controlando o tempo aqui, senão eu me perco, né? No tempo. Porque é um papo que, realmente, eu tenho muita afinidade e traz muita memória pra gente. E a gente acaba vendo isso também no nosso dia a dia de trabalho aí, né? Os profissionais da educação, principalmente. E aí, por último, né? A gente tem aqui mais 10 minutinhos. Dá tempo. E por último, eu trouxe aí o aspecto social, né? E aí, mais uma vez, o que a escola tem a ver com isso, né? Então, a escola é um grande meio de interação social. É uma grande oportunidade da gente ter iniciativa de fazer novos amigos, da gente desenvolver habilidades sociais como empatia, como compaixão, né? Como alteridade, altruísmo. E aí vamos pensar lá pequenininho ainda, né? Na pré-escola. A gente surgem ali os primeiros amigos, né? A gente começa ali a desenvolver o cuidado com o outro, a se importar um pouco mais com o outro, né? As professoras começam a trabalhar ali o cuida do seu corpo, né? Vamos prestar atenção para não esbarrar no amigo e machucar o amigo. Na hora de brincar, né? Vamos ter a empatia, né? De deixar o amiguinho brincar um pouquinho no brinquedo que você quer e depois vocês trocam. Então ali a gente começa a estabelecer essa relação social, né? De uma forma mais ampla, né? Essa interação de uma forma mais ampla. Um pouquinho mais à frente, dos 6 aos 8 anos, aquela atenção que antes era só para a família, que era direcionada para a família, ela vai sendo ali distribuída, né? Com outros amigos, com outros colegas, né? Então, a criança nessa idade, ela passa a ter ali um olhar para a qualidade dela, né? E para o defeito dela, tanto os seus quanto dos outros, né? Então, ela começa a reconhecer que E aí é relato das crianças, né? Fulaninho é muito implicante, fulaninho fala demais, né? Ou ela começa a reconhecer, eu tô muito agitado hoje, né? Eu não tô conseguindo prestar atenção, não tô conseguindo me acalmar, né? Então ela começa aí a ter essa visão, né? Das qualidades, dos defeitos, das características, né? De cada um. Um pouquinho mais à frente, dos 9 aos 11 anos, né? O grupo ali de amizades, né? Ele passa a ser tão importante quanto a família, não é? Então, a mesma importância que essa criança dava para a família, né, para a segurança ali no seio familiar, ela também passa a dar essa importância para os amigos, né? Então, sim, a amizade ela também vai se estruturando, né, como base dessa relação de confiança. E como é que se estabelece essa amizade nessa etapa de vida? Por afinidade,
por hobbies, por preferências, por esportes, por eletrônicos. E aí, por isso que a gente sempre sugere às famílias, né? Matricula ele num esporte coletivo, né? Matricula ele num curso de alguma coisa que ele tenha interesse, porque isso vai ser importante, sim, para a parte ali cognitiva, pedagógica, mas também para esse desenvolvimento social, né? E aí, essa empatia, né? Essa compaixão que eu falei lá atrás, aos 9 aos 11 anos, isso também vai se transformando, né? Essa empatia, ela vai amadurecendo para um altruísmo, né? Então é a hora que a criança sente vontade de doar um brinquedo para uma outra criança que talvez, né, tenha um nível ali socioeconômico inferior ao dela. Ela começa a desejar participar de eventos beneficentes, né? Principalmente se a família já participa, ou se ela está numa escola, né, que tem esse perfil. Então, mais uma vez aí o marco, né, do desenvolvimento se estabelecendo. Pouquinho mais à frente, ali já na adolescência, né, por volta ali dos 14, 15, 16 anos, esse cérebro desse adolescente, né, ele vai compreendendo que a aceitação dos amigos, né, ela é muito mais prazerosa do que a aceitação dos adultos, né. E aí, claro, o que ele acaba fazendo? Ele começa a investir energia, tempo, atenção nos grupos, né. Em que grupos que ele faz isso? Grupos que têm o mesmo estilo que ele, grupos que têm o mesmo interesse, grupos que gostem da mesma coisa. E aí a famosa panelinha que começa a acontecer, não é isso? São as tribos, né? São as panelinhas. Aí vamos lembrar de novo? Como é que foi nossa vida nessa etapa? Você tinha panelinha? Você tinha panelinha, que eu sei. Eu tinha a minha panelinha também. Tem até uma panelinha que a gente levou pra vida adulta, assim, né? E aí é um grupo de afinidade, né? Mas aí vamos observar também, né? Tem adolescentes que eles circulam muito bem nos grupos, né? Que eles têm essa habilidade, né, de circular nos grupos. Eles não ficam só ali na panelinha deles, né? Eu acho que eu, adolescente, tinha bastante esse perfil ali, né? Tanto que hoje eu levo amigas que são de grupos diferentes ali, né? E é uma coisa que eu gosto, né? Eu ampliei ali o meu repertório, né? Meu grupo de amizades, né? E nessa etapa aí dos 14, 15, 16 anos, esse adolescente tem uma necessidade enorme de aprovação, né? Então, pode até acontecer dele se colocar em situações ou que são de risco, ou em situações que ele nem queria estar, para agradar o amigo, para ser aprovado pelo amigo, né? Porque o amigo tá encorajando, não é? Ao mesmo tempo que ele busca uma identidade própria, né? Ele quer se encaixar e acaba, às vezes, ali ultrapassando um limite que não é dele. Não é algo que talvez ele não queira fazer. E aí, já no final da adolescência, né? No final ali da vida escolar, esse adolescente, ele acaba circulando mais nos grupos, né? Ele não fica muito preso ali, né, aquele grupo, né? Ele vai buscando também um equilíbrio ali entre família, entre amigos. Então, ele vai circulando por tudo isso, né? Então, esse aí é um panorama aí geral, né? Breve, claro, né? Isso aqui dá um mês aí de live inteiro, mas é um panorama geral dos marcos do desenvolvimento, né? Eu passei pelos aspectos cognitivos, sociais, emocionais. Me lembra aí, mas o que eu falei? Cognitivos. Ai, gente, a memória, né? Eu atendi hoje o dia inteiro, resolvi burocracia, a minha memória tá falhando. Então me ajuda aqui. Eu falei do cognitivo, eu falei do emocional, do social, e eu falei mais do quê? Do comportamental, que eu falei também, né? Então falei desses 4 aspectos, né? Do desenvolvimento infantil, né? Infanto-juvenil, entendendo que, né, a trajetória escolar vai até ali o início ali da juventude, né? E aí, o que transtornos do neurodesenvolvimento tem a ver com isso? E aí, de novo, entra a escola, né? Como grande observadora disso. Então, o que é transtorno do neurodesenvolvimento? Vamos entender primeiro esse conceito, né? A gente pode entender que transtorno do neurodesenvolvimento é um leque de condições, né? São algumas condições que, somadas ali no início do nosso período ali do desenvolvimento, ou seja, na infância ali, né? No início da infância,
vão ocorrendo de uma forma que não é típica, né? Então eles vão se manifestando na parte cognitiva, na parte emocional, na relação interpessoal, né? E isso normalmente acontece nesse período aí escolar, né? Ou na idade pré-escolar, antes da criança entrar na escola, ou ali no início da vida escolar, não é? Então a gente pode entender que transtorno do neurodesenvolvimento são déficits, né? No desenvolvimento, né? Global ali dela, né? Que podem acarretar prejuízos. Né? Então, para a gente considerar transtorno do neurodesenvolvimento, precisa ter algum tipo de prejuízo, né? Seja um prejuízo na vida pessoal dela, né? na dinâmica de vida pessoal, na vida social, na vida acadêmica, né? Que é a pedagógica, e né? num futuro aí já adulto, na vida profissional. Né? E vamos lembrar de uma coisa, vamos pensar numa coisa. Esses déficits, eles vão variando, né? De algumas limitações que são muito específicas, né? Por exemplo, em relação à aprendizagem, ou até mesmo em algumas outras limitações, como, por exemplo, funções executivas, né? Ou, em outros casos, habilidades sociais, né? Ou habilidades relacionadas mesmo à inteligência, né? E aí, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem... vamos dizer assim, 6 grupos, né, de transtornos que são contemplados por isso, né, que são avaliados por isso, né? São as deficiências intelectuais, são os transtornos da comunicação, também o espectro autista, né, que é bastante conhecido, né, tem bastante informação já sobre isso na internet, o TDAH, né, que eu tenho falado muito, inclusive aí no último mês na rede social, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem também o transtorno da aprendizagem, né? Transtornos específicos da aprendizagem e transtornos motores, que pode ser um tique, pode ser um tique mais vocal, um tique mais motor, né? Tem assim, o Tourette também, né? Que entra aí nesse aspecto aí dos transtornos motores. Então vamos observar, olha como é fundamental, né? Profissionais que estão inseridos, que trabalham no contexto educacional, conhecerem essas etapas do desenvolvimento infanto-juvenil, né? O desenvolvimento ali da infância, da adolescência, né? Porque quando há ali alguma alteração significativa, compreendendo que sim, há variações de criança para criança, de repente é um alerta, né? Para que isso seja observado com mais atenção, de uma forma mais sistemática. E aí sim, pensar em algumas hipóteses, né? Ou encaminhar para profissionais que possam fazer essa avaliação em conjunto. E aí, o que vocês acharam? 40 minutinhos, né? Que eu fiz essa exposição aqui, trouxe algumas, né, implicações aí para a gente pensar também em como foi, né, nosso período escolar, nosso período da infância, da adolescência. E eu não vou falar de cada transtorno desse do neurodesenvolvimento, porque durante o ano a gente vai ter outros encontros para ir falando de alguns deles, né? Vou tentar achar aqui no nosso cronograma alguns dos transtornos que a gente vai falando aqui, ó, achei. Então, em abril, né, a gente vai falar de transtornos da aprendizagem, tem muito a ver com isso também, não é? Em abril ainda, deficiência intelectual, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, espectro autista, em maio, TDAH em maio também, e transtornos da linguagem em junho. Então, a gente vai, né, eu junto com a Lê, eu não vou lembrar o que cada um vai estar conduzindo, mas durante o ano inteiro a gente vai estar falando de cada um de forma específica, a particularidade de cada transtorno, né, como é que a gente pode observar cada aspecto relacionado a esse transtorno. Então me conta aqui, se você gostou, se foi útil para você, não é? Se você já usa esses conhecimentos, né, na sua prática pedagógica, na sua prática escolar, né? Se você é um responsável, se você é um cuidador também, né, dessas crianças em casa, se você já vai observando, né? E é por isso que as escolas precisam fazer relatórios, né? É por isso que a gente troca muito com a escola, para a gente poder ir acompanhando, né, essa curva aí do desenvolvimento de cada criança de forma particular, entendendo o funcionamento de cada um. Beleza? Então me conta aqui se foi útil, o que você achou, para a gente seguir construindo aí
essas lives de uma forma mais proveitosa possível. E também manda sugestões, né? De alguma abordagem aí que a gente possa ser mais específica. Beleza? Então, ó, 45 minutinhos, acho que foi um tempo razoável. Vou encerrando por aqui, ok? E a gente vai construindo, né? Todo esse saber junto no decorrer do ano inteiro. Certinho? Então, beijo grande. Essa parceria com o Caesme e com a Lê tá incrível. Hoje eu que conduzi, semana passada foi a Lê. E a gente vai batendo essa bola junto aí. Beleza? Então, ó, beijo grande. Vou tentar fechar aqui e salvar. Tomara que eu consiga. Torçam por mim aí, porque eu não sou muito habilidosa com tecnologia.